Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o maior mandamento. Ele consta como um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós extraímos justamente lei de amor, que é uma das máximas de Jesus. Então, Lázaro, em Paris, 1862, deu essa comunicação para Allan Kardec e faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Acredito que nós estamos nessa última fase aqui, encarnados sobre este planeta escola. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aqueles que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, que ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei de amor, que une a todos os seres, nela buscarei os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, este é o conteúdo dessa passagem sensacional de Lázaro, em 1857, no livro, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante isso. Então, iniciando agora, fazendo alguns comentários sobre esse assunto, a lei de amor, Jesus deixou claro duas leis, dois mandamentos. Ele veio para resumir todas as leis existentes. Amor e caridade. Então, eu colhi isso aqui de Lucas, e ele fala da seguinte forma, Lucas Espírito. Não aquele apóstolo lá que nós conhecemos na matéria, mas é ele mesmo. Mas aqui ele fala em Espírito. Não há função maior para o ser humano do que distribuir amor,
compreensão e ternura no ambiente em que está inserido, seja na família, no trabalho ou alhures. Resumindo, aonde nós estivermos, nós temos que levar e cativar esta lei. Porque é somente com essa lei que nós vamos vencer aqui na Terra. Como diz o irmão Leocádio, evolução. Antônio Green, evolução. Marina Fidelis, evolução. Nós só vamos evoluir pela lei de amor. Eu até acho que a caridade está embutida nessa lei. Porque devemos praticar também a caridade e muito. Ela que nos libertará. Então eu acho que a caridade está dentro da lei de amor. Como nós vimos no Evangelho, é amplo essa consideração. Ao trabalho, pois primeiro o de melhoramento íntimo. Depois, semear a luz, a paz, a tolerância, o perdão, a caridade e o amor. O irmão Leocádio sempre nos fala sobre isso, né? Autoconhecimento. Nós temos que nos conhecer o que passa dentro de nós. Nós temos que nos transformar, nos melhorar. É o nosso íntimo. E depois disso nós temos que semear. Principalmente nós que estamos aqui num dia como o de hoje, nós somos, na verdade, missionários. Nós temos que levar essas sementes aonde formos. E os tempos estão chegando já numa conclusão, nesse período, nessa era da Terra. E nós precisamos apurar o nosso cavalinho. Não cabe mais a ignorância. Como acontece às vezes algumas pessoas criticar, você é espírita ou espiritismo. Meu Deus, o que é isso? Isso já não cabe mais, isso é ignorância pura e simples. Falar de Deus, aquele que não fala em Deus e não acredita em Deus, é outro ignorante. Ignorante no bom sentido. Aquele que desconhece, aquele que ainda está lá na fase do instinto, como nós vimos no Evangelho. Hoje não cabe mais isso. Hoje nós temos que ter uma mente aberta como o Papa Francisco está tendo. Mantendo contato com outras religiões, recepcionando mulheres grávidas que não têm marido e etc. Isso é abertura, isso é realmente o caminho de Deus. Então já não cabe mais essas ideias ultrapassadas de críticas sem fundamento. Porque nós queremos o que, na verdade? A caridade e, no geral, o amor. Então nós temos que lutar com isso. O companheiro que sempre encontramos no caminho pede-nos algo. E para nós, é nosso dever atender pelo modo que nos levam o amor e a caridade. De maneira que o coração em harmonia com a consciência nos indicar. A caridade que salva tem início num simples pensamento. O que nós fazemos após a reunião de hoje? O que nós vamos fazer depois? Pelo pensamento nós vamos irradiar. Olha só, e aqui está colocado dessa forma. A caridade que salva tem início em um simples pensamento. Aqui, ali na sala da irradiação, na nossa casa, no nosso carro, no nosso trabalho, onde nós estivermos. Depois, em ideias fermentando no coração e concretizando-se na vida e pela vida. Deus está mais presente no coração de quem ama. Se nós estamos com a lei de amor, nós estamos liberando amor, nós damos, nós recebemos. E se nós estamos fluindo dessa forma, nós estamos participando de um conjunto que nós conhecemos como Deus. O que é Deus? É o fundamento do fundamento da vida. Assim nos diz Antônio Green. Temos que entender definitivamente que Jesus nos deixou a mensagem no sentido que devemos evoluir. Há 2000 e poucos anos atrás. Todos nós. Assim, temos que nos ajudar mutuamente. Por isso, as leis de amor e caridade. E aqui no Evangelho, por exemplo, está totalmente explicado isso. Um espetáculo. Jesus insiste nesse ponto, pois é a única forma de progredirmos, através das leis de amor e caridade. Temos que ter em mente a máxima do Espiritismo. Há uma confusão, às vezes fala que é de Allan Kardec, essa frase,
Mas no fundo, não seria do Allan Kardec. Mas na verdade é do Espiritismo, está colocado lá. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal a lei. Aqui resume as ideias espíritas. Nós vamos nascer, vamos viver aqui na Terra, vamos morrer, mas nascemos de novo. Jesus falou, é preciso nascer de novo. Dando a entender, e falou ainda mais, ao terceiro dia voltarei, e voltou em espírito para provar para o pessoal daquela época que tinha dificuldades, que não existe a morte, ele venceu a morte. A morte como nós entendemos aí do corpo que vai apodrecer. Alguns aí estão congelando, né, o corpo. Aqui vocês observam, esse é o túmulo de Allan Kardec, e lá em cima está colocado em francês, nascer, e aquela frase, né, que nós vimos antes, né? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal a lei. Só um pouquinho, ele representa, vamos dizer, como ele era dos druidas, né? Então ele representa aquela linha dele, vamos dizer, daquelas outras encarnações, né, do Kardec, o tipo de construções daquela época. Com certeza. Dos druidas. E ele trouxe esse nome, Allan Kardec, né, ele apanhou justamente de encarnações passadas. Ele foi Bócio, ele foi aquele centurião romano que conduziu Jesus até a cruz, e várias encarnações. Ele foi um sacerdote celta. Allan Kardec foi também um sacerdote de um dos faraós do Egito, e assim vai. Dos celtas. Então ali está colocada a frase no túmulo de Kardec. O Consolador prometido por Jesus veio com a doutrina dos Espíritos em 1857, trazendo em seu bojo amor e caridade, fraternidade, resumindo tudo. Referendou leis que Jesus nos deixou como igualdade, liberdade e fraternidade. Consta tudo aqui nos evangelhos. O Jesus é o máximo em pedagogia, em medicina, em física. Pode imaginar. Jesus é o máximo. É o 01 mesmo. O que eu quero para mim tem que ser igual ao próximo. O meu direito termina no começo do próximo. Isso está em todos os livros de direito, por exemplo. Então Jesus foi um grande jurista também. É preciso nascer de novo. Todos somos iguais perante Deus, e assim vai. E bastante importante, ele falou assim para nós: a verdade nos libertará. Qual é que é a verdade? O do Consolador prometido, então. Primeiro veio Moisés, depois veio Jesus, daí veio a doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido, que ele prometeu e mandou. Que naquela época ele não tinha condições de expor essas máximas de forma aberta. Tanto é que ele falou por parábolas. Mas com o Consolador ele já trouxe maiores informações, com origem bastante católica, porque várias comunicações aqui são o bispo, o Fenelon, e é bispo não sei o que, e Argel, bispo não sei de onde, Santo Agostinho, e assim vai. Todo o conteúdo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a doutrina dos Espíritos vem despertar conhecimento, sabedoria, evolução e, portanto, verdade. Principalmente quando fala-se em reencarnação, por exemplo. É uma grande verdade. Temos hoje condições de entender através dela todas as máximas de Jesus. Quando mais divulgarmos a doutrina dos Espíritos, mais estaremos ajudando o nosso próximo para melhorar nosso planeta. Então, a nossa missão maior é essa. Essa casa de amor aqui, quanto mais nós conseguirmos divulgar, informar as pessoas a respeito dessa terceira revelação sobre Jesus, e é o que o irmão Leocádio vive falando nas mensagens, e hoje, se tiver hoje mensagem, tenho certeza que estará lá essa informação, que nós devemos divulgar esses conhecimentos. Quanto mais, se nós conseguirmos fazer isso, já está de bom tamanho, já estamos praticando uma verdadeira caridade.
O nosso objetivo nesse momento aqui é nos melhorarmos, melhorar o nosso irmão e buscar o nosso irmão, porque nem uma ovelha poderá ser desgarrada. Enquanto isso não acontecer, nós estamos sujeitos a ser separado, o joio do trigo. De repente nós estamos indo para o lado esquerdo, porque nós fazemos parte de um conjunto. Por isso nós temos que correr, e quanto mais nós conseguirmos arrebanhar pelo conhecimento, quanto mais pessoas buscarem a verdade, mais nós estaremos libertos. O orgulho, o egoísmo e a ignorância não podem mais fazer parte das religiões nesse final de ciclo. Urge que busquem a verdade e parem de se enganar. Por quê? A doutrina dos Espíritos, os livros, as obras básicas, que são 5, tudo que o irmão Leocádio coloca, todas as comunicações de Antônio Green, da Maria Fidelis, de André Luiz, de Emmanuel, etc., etc., tudo que o Chico Xavier nos deixou, Divaldo vem fazendo, isso aí é para a humanidade, não é para uma religião isolada, é a verdade que está sendo colocada em vários pontos do mundo, para todos nós. O Espiritismo é o conhecimento e a prática dos princípios da doutrina dos Espíritos, que as pessoas conseguem entender e aplicar no seu dia a dia. Esses princípios são Deus como o fundamento do fundamento da vida, Jesus como exemplo de comportamento, é o 01, a reencarnação como oportunidade de voltar ao polissistema material para aplicar e ampliar o conhecimento, buscando a evolução, o livre-arbítrio como meio de permitir o aprendizado da liberdade com responsabilidade, e a mediunidade como meio de comunicação entre o polissistema material e o polissistema espiritual. Então o conjunto é completo. Quanto mais estudamos, mais compreendemos que a doutrina dos Espíritos faz parte do existente. Allan Kardec fez uma enorme contribuição para a humanidade ao descobrir e registrar seus princípios. Foi em missão, a pedido de Jesus, que ele veio, nasceu na França para trazer as informações da doutrina dos Espíritos, que seria a terceira revelação, ou o Consolador prometido. Não temos mais que esconder isso. Isso é a grande verdade. E não sou eu que estou falando. O irmão Leocádio fala, todo mundo fala aí, o Chico Xavier já falava, etc. Entendemos que a doutrina dos Espíritos não está pronta, pois o conhecimento se expande continuamente. O estudo da doutrina dos Espíritos em torno dos eixos filosofia, ciência e religião nos permite tecer a unidade do conhecimento de forma transdisciplinar e ir compreendendo os seus princípios e suas relações de causa e efeito. A doutrina dos Espíritos quer ajudar o ser a revelar-se a si mesmo. Essa parte eu colhi lá do site da SBE. Como é que é? Essa parte que eu li agora no final eu colhi do site da SBE. SBE. Sim, essa frase aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, que fala sobre o livre-arbítrio de Deus, na verdade, no resumo da doutrina dos Espíritos. Como? Essa eu colhi lá. A doutrina dos Espíritos quer ajudar o ser a revelar-se a si mesmo. Está lá no site da SBE essa frase. Colhi de lá. Posso passar um e-mail para você com esse assunto aqui? Não, obrigada, eu queria a frase. Eu sei que você copia tudo aí. Parabéns. Meditemos nessas palavras inseridas em O Evangelho segundo o Espiritismo. Todos aqueles que carregam o seu fardo e assistem seus irmãos são os meus bens amados. Quem está falando isso é Jesus, não sou eu, é Jesus. Vou repetir. Todos aqueles que carregam o seu fardo e assistem seus irmãos são os meus bens amados. Então, eu vou voltar aqui numa frase. Não há função maior para o ser humano do que distribuir amor, compreensão e ternura no ambiente em que está inserido, seja na família, no trabalho ou alhures. Isso vem bater com aquela outra frase. E todo o que Jesus nos deixou e vem nos pedindo é para que nós pratiquemos a verdadeira caridade. Nós não fazemos ideia do que podemos fazer com o nosso irmão, o nosso próximo, que está dentro da nossa casa, que desconhece às vezes alguma coisa, que tem medo de enfrentar uma mediunidade. Hoje mesmo tivemos um exemplo disso.
Então, às vezes as pessoas ficam inertes e nós precisamos fazer com que essa pessoa desperte para buscar o conhecimento, buscar Deus. Nós estamos numa fase da Terra que precisamos partir para isso. Todos os livros que nós lemos, todas as informações que recebemos, o irmão Leocádio vem falando nas mensagens, estão chegando os tempos em que ocorrerá, não um julgamento, não é nada disso, mas um final de ciclo, onde as pessoas serão julgadas e analisadas. Vai chegar uma hora que nós todos seremos analisados pelo que somos, pelo que fizemos, além de nós mesmos com a nossa consciência, também no conjunto. Mas será que o Altino tem condição de reencarnar novamente na Terra? Não é melhor mandar esse coitado lá para um planetinha lá no fim do mundo, dobra a esquerda lá para ele dar uma mão lá? Por que ele já teve 700 encarnações aqui e não melhorou? Então vai para lá agora. Mais ou menos por aí. Eu tenho feito bastante para tentar dar uma melhorada aí, para ver se não vou para lá, né? Porque não, eu gostaria de dar continuidade. Mas o que eu tenho que fazer? É que nem estava colocado ali, o meu íntimo, eu tenho que fazer um autoconhecimento, né? E o Sócrates já falou, conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer, nós temos que saber. Nós temos que ter esse conjunto, essa é sabedoria. Por isso que Salomão pediu sabedoria para Deus, né? Que é muito mais importante que o ouro, né? Que o dinheiro, etc. E com esse conhecimento eu vou melhorando. Isso é o importante. Por isso que Allan Kardec coloca, né? O que vale na transformação moral é o esforço da pessoa em se modificar. É isso que nós temos que buscar. E daí nós vamos olhar para o nosso próximo. Vou tentar ajudar A, B, C, D. E olha que nós temos milhões e milhões de problemas por aí. Às vezes um leve conselho, um encaminhamento de uma pessoa, basta. Quantas pessoas que doaram um pequeno livro espírita, quantos custa um livro desse aqui, minha gente? Menos de R$10. De repente nós damos de presente. E eu sei de um caso que o cidadão deu, além do Evangelho, deu o livro dos médiuns e o livro dos espíritos para um cidadão. Milionário. O cidadão já devorou, já leu 3 vezes cada um. E está questionando e está correndo atrás. Isso não tem o que pague uma coisa dessa. A pessoa se descobriu e está buscando o conhecimento, está buscando a transformação. E nós temos que passar por isso também. Esse é o verdadeiro crivo. Essa é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somos eternos. Então essa é a verdade que Jesus nos coloca. Eu sou o evangelho todo, quando ele esteve aqui na Terra, veio para esse lado. E o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, que é a doutrina dos Espíritos, que foi doado para a humanidade, continua como nós vimos aqui. Então é isso que nós temos que fazer. Quanto mais nós distribuímos amor e caridade aonde nós andamos, o que o Papa fez, o atual? Nós estávamos lá com o Papa alemão, aqueles fechadão assim, né? Do Rom. Daí vem esse Papa, ele abriu. Né? Os brasileiros até questionavam, Argentina e coisa e tal. Mas o cara em 2, 3 passadas alterou, mudou tudo. Fiz até que o brasileiro gostasse da Argentina. Todo mundo elogia, qualquer religião vai lá e elogia. Por quê? O comportamento dele é de mudança. É ideias novas, firmes em Deus, em Jesus. E é assim que nós temos que agir. É isso que nós temos que fazer. E não é difícil. Nós encaminhar uma pessoa, dar um livro de presente, dar um conselho, fazer uma amizade, né? Conversar com o nosso vizinho, cumprimentar as pessoas. Tem gente que entra no elevador, vizinho de prédio, e não se cumprimenta nem no elevador. Não sei como é que é, quem que mora em prédio aí, não sei se é assim mesmo ou não, né? Às vezes a gente passa pelo vizinho e não cumprimenta o vizinho. Está errado isso aí. O que o irmão Leocádio fala? Que nós devemos ser alegres. E às vezes nós somos uns turrão, assim, fechadão. Não cumprimentamos, não sorrimos, né? Então vamos ter essas atitudes. E assim nós temos condições de melhorar nosso planeta através da lei de amor. Então, acredito que hoje nós lembramos, né? Algumas coisinhas aí que Jesus nos deixa. Ao trabalho, pois. Vamos nos melhorar intimamente e vamos sair por aí semeando a luz, a tolerância, o perdão, a caridade, o amor, etc. Né? Os maçons fazem muito isso. Se ajudam mutuamente, ajudam os outros. E ajudam muita gente que a gente nem sabe às vezes. É verdade isso.
E mesmo assim tem gente que critica, fala mal. Teve uma eleição agora aí, e criticaram um dos candidatos que dizendo que o cara era maçom, ele perdeu o voto. É incrível isso, né? Como é que pode essas coisas? Ele tem que noção que acabar com isso, falar mal dos outros religiões. Toda religião conduz a Deus. Vamos pegar os malucos lá que estão guerreando lá, Maomé e tal, né? Alá. Vocês já leram a respeito da religião de Maomé, não? Já no comecinho dela já fala: amor, caridade, ajudar o vosso próximo, fazei o seu irmão o mais que você puder. Está escrito lá, e os caras se matam. Colocam bomba no corpo lá e vão se matar. Não estão lendo nem o que está escrito lá no conteúdo desse grande espírito que veio aqui na Terra e deixou essa mensagem. Então, temos ainda 2 minutos para encerrar 8h30, né? Ninguém dormiu aí, graças a Deus, que legal. Essa noite eu sonhei com o seguinte, não sei se eu sonhei ou estive em algum lugar, mas eu tinha um cidadão que foi eleito lá, não sei se era o rei ou se foi o presidente do local, do país dele, sei lá. Ele assumiu e no dia seguinte chamou todo mundo lá que ele podia e falou assim: eu não vou continuar mais. Não, mas você foi eleito, a maioria dos votos. Eu disse: não, mas eu não quero mais, porque eu sei que vai dar problema, vão ter inimigos entre inimigos, vão brigar entre todos, e não é isso que eu quero. Eu vou sair fora, estou saindo fora e vou fazer aquilo que eu mais quero com a ajuda de vocês. O quê? Eu vou me ausentar para orar, para pedir, porque eu quero que haja união, que todos estejam no mesmo barco. Então eu vou para um local, vou fazer um lago, vou colocar um barco dentro desse laguinho, e vou deixar lá e vou ficar sentado. Eu gostaria que estivesse do meu lado o meu inimigo, para que nós dois estivéssemos navegando com esse barquinho juntos, enfrentando ondas, e os dois navegando no mesmo barco. Porque o nosso objetivo é um só. Lá na frente, Deus. E daí eu acordei assustado. Falei: eu tenho que contar essa historinha aí, né? Lógico que ela é bem mais ampla, eu observo o local, é uma coisa bonita. Então o cidadão entregou o reinado em troca da lei de amor. Que ele não concordaria e depois continuar reinando e ter um lado para cá, um lado para lá, tá? Ele não concordava com isso. Ele acha que todos tinham que estar no mesmo lado, se ajudando. E é isso que a gente não observa hoje. Existem hoje 32 partidos políticos no Brasil, cada qual puxando o braço para sua sardinha. E será que o nosso país não vai à deriva de repente por causa dessas confusão? Se nós estivéssemos todos unidos, seria muito bacana. Minha gente, então, encerrando, por favor, tome assento. Encerrando, vamos pedir, e muito, para que Jesus, esse brilhante espírito, governador do planeta Terra e de muitos outros, que a gente nem faz ideia das galáxias aí, o número 1 aí de espírito aí, que tem outros espíritos sensacionais aí que nos impulsionam, um deles é o nosso irmão Leocádio, Antônio Green, Mariano Fidel e tantos outros que estão aqui conosco. E Jesus é o grande líder e mestre, espírito de alta evolução, esteja conosco, nos impulsionando para o trabalho, para que nós possamos nos descobrir e atuar ajudando os outros. Que sejamos vitoriosos nessa noite, podemos, através dos pensamentos, levar e pedir que os bons espíritos intercedam para aquelas pessoas que constam nos nossos livros de radiação, nas nossas mentes, e que possamos realmente depois, no trabalho de passe, receber e doar. Lá na radiação a mesma coisa, receber e doar, porque assim nós estaremos fazendo nossa parte. Muito obrigado e que Jesus esteja conosco.